Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Uma alegria ter você aqui. E hoje eu quero te falar de como eu estou usando o ChatGPT para estudar a minha Bíblia. Sim, eu estou usando essa ferramenta que tem sido de muito ajuda no meu estudo bíblico, no aprofundamento dos meus estudos. E eu quero te falar um pouco sobre a experiência que eu tenho tido estudando através do ChatGPT. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever nesse canal, você me ajuda bastante. Se você curtiu o vídeo até o final, deixa um like, porque o YouTube mostra para mais pessoas esse assunto de Bíblia, de vida com Deus que a gente ama tanto. Comecei a usar o ChatGPT há uns 2 anos atrás, aproximadamente. Mas eu comecei para tarefas variadas, para outros assuntos que não o estudo das Escrituras. À medida que a tecnologia foi evoluindo e avançando, a ponto de hoje estar super avançada, eu comecei a ampliar o meu uso para o meu estudo bíblico. Os cristãos têm dificuldade em aderir, em abraçar coisas novas. Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo como você. Porque nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, que é infalível. Porque nós temos o relacionamento com Jesus, que é o Criador dos céus e da terra, Senhor sobre tudo e todos. E para nós isso é absoluto. Realmente a vida de Cristo Jesus para mim é absoluta, assim como a sua palavra é infalível e absoluta. E eu vejo que no relacionamento com Deus, muitas vezes a gente fica apegado aquilo que nós não podemos fazer mais do que as coisas que nós podemos fazer. Parece que a Bíblia se torna para nós, e a vida cristã, parece que é sempre estabelecendo limites que nós não devemos cruzar. E eu confesso, claro, é óbvio, que a palavra de Deus estabelece limites de vida para nós. Mas no plano de Deus, quando eu olho para as Escrituras, quando eu me relaciono com Deus, quando eu me relaciono com o mundo lá fora, eu entendo que o plano de Deus nunca foi nos dar regras para a gente viver por elas, mas muito mais que regras, o plano de Deus era apresentar um relacionamento pra gente. Eu acredito que os princípios da palavra de Deus nos ensinam uma forma de nos relacionar com o Senhor, o que seria impossível para nós de outra maneira. O cristão geralmente tem muito mais receio e vive muito mais pisando em ovos daquilo que ele acha que ele pode errar, ofender a Deus, pecar contra Deus, do que viver uma vida de liberdade, liberalidade, onde ele pode fluir dentro dos princípios da palavra de Deus para ganhar perspectiva de vida e viver a abundância que a palavra de Deus nos promete. Eu creio que a razão pela qual Deus unigênito, Jesus, decidiu descer sobre essa terra, viver como a gente viveu, se humilhar, morrer, ressuscitar, foi para nos dar vida e não para nos dar regras e não para nos dar limitações. Claro que nós entendemos que à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, Ele vai nos ensinando o padrão e o modo de vida dele, que está diretamente conectado com o DNA da nossa criação. A verdade é que em Cristo Jesus a gente descobre novamente por que a gente existe, por que a gente veio nessa terra, qual é o nosso propósito de vida, o que é que preenche vazios, o que é que nos dá esperança, o que é que remove a tristeza e transforma em alegria. Isso é bem definido pela palavra de Deus para as nossas vidas. E quando a gente encontra ferramentas como a inteligência artificial e a gente fala de usá-la dentro do nosso contexto cristão, eu acho que a primeira reação da maioria, de muitos, é resistir. É dizer, isso não é bom, isso vai apagar a nossa fé, isso vai trazer algum tipo de risco para nós. E eu acho que tem 2 grupos nessa história, o grupo que vai usar de qualquer forma para tudo e de forma até errada, e o grupo que vai resistir àquilo. Esses 2 grupos acabam ficando no extremo e perdem uma verdade que pode ser melhor equilibrada, onde nós podemos sim desfrutar de tecnologias e recursos que estão aparecendo com a evolução da humanidade, pensando que toda a terra é do Senhor e a sua plenitude. E está dentro do plano de Deus a evolução da humanidade. Claro, existem várias características e resultados que vêm com a evolução da humanidade que não representam bem o Senhor, que não estão alinhadas à verdade espiritual da sua palavra. Mas quanto às tecnologias, uma inteligência artificial como o ChatGPT, que hoje nos ajuda a estudar a palavra de Deus de forma mais ampla e mais profunda, a gente tem muitos benefícios que a gente pode aproveitar dela. Agora, existe um risco, sim, o risco da substituição. Porque da mesma maneira que pessoas usam as redes sociais de forma errada, da mesma maneira que as pessoas comem e se alimentam de forma errada, da mesma maneira que as pessoas deixam de ser disciplinadas em áreas que precisam de disciplina. Disciplina na
nada mais é do que a intenção de você se restringir em algo que pode dominar o seu corpo. Paulo fala uma coisa muito poderosa na Escritura, que ele diz: tudo posso, mas eu não vou me deixar dominar por coisa alguma, porque nem tudo convém. Paulo estava dizendo que existe um duelo do espírito e da carne. Quando a gente fala também de novas tecnologias, como redes sociais e agora inteligência artificial, existe um risco da substituição. Há uns tempos atrás, nós vimos uma trend onde as pessoas estavam perguntando para o ChatGPT qual era a bênção delas. Aí tem pessoas fazendo consulta psicológica com o ChatGPT, tem pessoas tendo relacionamentos sentimentais com a inteligência artificial, tem pessoas fazendo coisas que fazem com tecnologia ou sem tecnologia, porque a corrupção está dentro do coração do homem. E aí quando nós falamos de inteligência artificial, e você pega Romanos 8, 28 e 29, por exemplo, que são uma das minhas escrituras favoritas, e você pede para o ChatGPT te dar esses versos das escrituras, fazer comparações com várias outras versões, trazer referências cruzadas, palavras no original, dicionários bíblicos, você pode buscar autores que estão disponíveis na internet, através do ChatGPT, fazendo uma simples pergunta, onde ele pega autores renomados, homens, pregadores, pastores, que falam sobre o tema para acrescentar ao seu conhecimento e ao seu entendimento. Isso pode acontecer em poucos segundos, algo que duraria horas e dias para a gente pesquisar e encontrar a informação. Agora, não é sobre a informação em si, porque ao mesmo tempo que o chat nos dá uma informação incrível e poderosa, nós precisamos saber o que fazer com aquilo. E aqui que está o grande ponto-chave, a grande virada. É a experiência na vida com Deus. Eu não quero só saber o que a palavra de Deus diz. Eu quero viver com Jesus. Eu quero andar com Ele. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero me relacionar com Ele. E eu quero conhecê-lo através da sua palavra. Então, depois que eu tenho esse arsenal de informações, eu posso agora levar essa palavra de Deus que está queimando no meu coração e meditar junto ao Espírito de Deus, que é o responsável por trazer clareza, que é o responsável por me dar direção, por trazer a transformação que aquela palavra que é de Deus tem para a minha vida. Eu quero te encorajar, se você nunca usou o ChatGPT, acesse a ferramenta, é gratuita, existe um plano que é gratuito. Apresente raciocínios que são bíblicos, faça perguntas que estão relacionadas à vida cristã, à palavra de Deus, aquilo que a própria Escritura diz e aponta para nós. Você vai ficar impressionado com os resultados, enquanto muitos estão com medo de usar, enquanto outros estão exageradamente usando. Nós queremos encontrar um lugar onde a gente pode servir melhor o Senhor, à medida que a gente conhece melhor a sua palavra e a gente pode se alinhar melhor àquilo que agrada o coração de Deus, não por medo, mas por fé, não porque estamos restritos a algo, mas porque o Senhor quer nos promover para um nível de entendimento e compreensão do coração e da natureza dele como nunca antes. Escreva para mim nos comentários qual é a sua experiência usando o ChatGPT. Deus abençoe muito a sua vida, a gente se vê numa próxima.